Fala aí, pessoal, beleza? Galera, hoje a gente vai analisar como que a gente faz para dimensionar os componentes da nossa fonte de corrente constante. Quantos LEDs será que a gente pode ligar nessa fonte de corrente constante? Qual transistor será que a gente tem que usar para que ele aguente funcionar 10 LED, 20 LED, 15 LED? Então, se você está pensando em fazer uma lumináriazinha, alguma coisa, hoje a gente vai falar sobre algumas informações bem interessantes para você poder usar nessa fontezinha aqui de corrente constante, beleza? Então, bora entender o circuito. Vamos lá. Pessoal, então eu desenhei aqui dois circuitos, né? Que é o circuito que a gente já conhece, tá? Circuito padrão que a gente já está acostumado a ver, que a gente já viu em vários outros vídeos, tá? Vou deixar o link dos outros vídeos na descrição, caso você queira dar uma olhada, tem mais informações lá nos outros vídeos também, tá? Tem coisas que a gente não vai falar aqui porque já falou nos vídeos anteriores, beleza? Então, se você está chegando agora no canal e não está acompanhando, então se você quiser saber dessa plaquinha, tem bastante informação sobre ela, tem teste, tem várias informações já, tá? Então isso aqui é um complemento das outras informações, ok? Então o que nós vamos fazer? A gente vai fazer algumas medições. Deixa eu ligar aqui a fonte, ó, escapulir um fiozinho aqui, vamos colocar ele de volta. Então tá aqui, funcionando, certo? Beleza. Beleza. Opa. Pronto, voltamos. Pessoal, o meu suporte de segurar o celular, ele tá meio zoado, então vocês me perdoem aí. Pronto, vamos lá. Então, tá aqui a fontezinha funcionando, né? Esse aqui é aqueles LEDs que a gente encontrou naquela lanterninha toda destruída, lembram dele? Então, é esses dois LEDs aqui, tá? E agora a gente vai fazer algumas medições. Então, eu posso já, de cara, a minha fonte está ligada em 10 volts, ok? Então, beleza. Agora, a gente vai medir o seguinte. Deixa eu afastar mais aqui para ficar mais fácil vocês verem. Ele tá balançando assim, pessoal. Puta merda. Vou tentar balançar o mínimo possível, tá? Mas tá zoado o bagulho aí. Então, vamos lá. Agora, o que eu vou medir? Eu vou medir a voltagem do LED. Então, vamos lá. Medindo a voltagem do LED. Dá pra ver Bom, então tá aqui, certo? Vamos lá. 6.11. Ele deu um sinal de negativo aqui, porque eu inverti as pontas aqui, mas não vai fazer diferença, tá? Ó, vamos mudar só para desencargo aqui. 6.11, certo? Então na nossa fonte ali de bancada a gente tá com 10 volts, né? Olha lá. Olha aqui. 10 volts. E estamos com 6.11 no LED. Então aqui agora a gente vai vir aqui e vamos colocar aqui que a gente tá com 10 volts. E aqui, tá? Nesse ponto aqui, a gente tá com 6, olha lá, muda um pouquinho, né? 6.11. Certo? Vamos ver se o reloginho da fonte tá marcando correto. Vamos ver se nós estamos com 10 mesmo. Tá marcando bem até. 10,09. Acho que nem precisa, né, pessoal? 10,09. Acho que nem vai precisar colocar esse depois da vírgula aí. 10 volts, certo? Agora, a gente vai medir o seguinte. A gente vai medir a tensão nesse cara aqui e vai medir a tensão em cima desse resistor aqui, certo? Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para vocês poderem ver a tela do multímetro, tá? Veja,
Volta aqui para baixo de novo. Veja, essa parte aqui é o coletor, certo? Essa aqui é o emissor, ok? E esse aqui é a base. Beleza? Então, a gente pode fazer o seguinte. Ó, deixa eu mostrar mais de perto aqui. Tá bom? Então a gente vai medir aqui, ó, entre o coletor e o emissor, tá? Quando a gente fabricou a plaquinha, eu já coloquei aqui identificado, ó, base, coletor e emissor, tá? E aqui é esse resistor aqui, que tá na sequência. Então, a gente vai medir ele aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Vamos lá. Ó. Então, vamos medir aqui. Só acertar a ponta aqui do negócio. Vamos lá. Ó. Entre o coletor e o emissor. Vamos ver quanto que vai dar. 3.4, certo? 406, 405, 3.4, ok? Em cima do transistor. Então aqui a gente tem 3, vamos colocar 3,4, né? Então 3,4. Vamos considerar os números menores aqui. E agora a gente vai medir em cima do resistor. Ó, resistorzinho aqui. Eu vou medir em cima do resistor. Aqui e aqui. Tem 0,62. Então aqui em cima do resistor a gente tem 0,62. E se eu pegar aqui, ó, do coletor e medir aqui, ó, na parte de baixo do resistor. Se eu medir aqui, quanto será que tem? Vamos ver aqui, ó, do coletor até o resistor. 3,97, né? 3,97 volts, tá? A gente tá medindo voltagem, então tudo isso aqui é volts. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. De 10 eu vou jogar lá para o máximo da minha fonte lá, 25, ó, 25.2. E agora vamos fazer a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui, vamos fazer o mesmo esquema. Vamos medir aqui com o multímetro, apesar de estar marcando 25.2, vamos medir aqui com o multímetro. Olha lá. 25.1. 25.1, tá? Vamos lá. Ou melhor, 25 alguma coisa, né? Então aqui é 20, volta aqui para baixo. Aqui é 25,1 volts, certo? Vamos medir a voltagem do LED. A voltagem do LED deu 6,13. Bem aqui, ó, em cima do LED. 6,13 volts. Agora, ó, já marquei aqui, tá, pessoal? 6,13. Vamos fazer a mesma coisa, medir o coletor e o emissor, tá? Vamos lá. Vamos medir o coletor e o emissor. Então vamos lá. Vocês não estão conseguindo ver, né? Tá zoado meu suporte aqui, pessoal. Isso não consegue providenciar outro. Então vamos lá. 19,26, certo? Então vou marcar aqui também. 19,26 volts. Ok? Então, tá aqui, ó. Marquei aqui, ó. 19,26.
Agora a gente vai medir em cima do resistor. Volta lá para cima de novo. Vamos lá. Em cima do resistor. No resistor tá com 0,64. Então no resistor, aqui em cima do resistor tá com 0,64. E agora a gente vai medir o total aqui entre o resistor e o transistor. Então, vamos lá. Aqui, ó. Coletor e o emissor. Deu 18,9. Certo? 18,9. Peraí. 18,74. 18,74, vá. Essa variaçãozinha aqui que deu tipo 18,9, às vezes pode ser mau contato aqui ó, da ponta que eu estou usando, mas pro que a gente vai precisar ver, não vai fazer muita diferença, vocês vão conseguir entender, tá? De boa. Olha, se eu tenho aqui já, de cara eu posso dizer aqui, ó, se eu tenho aqui 6,13, né, ou 6,11, você viu que deu uma pequena variaçãozinha, mas tranquilo, tá? Por quê? Porque são dois LEDs ligados em série, entendeu? Então, a ligação ali agora vamos chegar mais perto, né? Vamos lá. Ó. Então, a ligação ali tá assim, ó. É um LED ligado na traseira do outro LED, certo? É dois emissores de luz, então. E aí se tenho aqui 6,11, então eu posso dizer que eu posso simplesmente pegar aqui, ó, e fazer 6,11 dividido por 2, né? Ó, cabeçudo. Certo? Então eu tenho 3,055 volts em cada LED, ok? Aqui eu representei um só para ficar mais fácil o desenho, mas e a ideia aqui não mudaria se eu tivesse usando um LED, ou 2, ou 15 ou 20 LED, tá? A ideia que eu vou mostrar aqui para vocês é a mesma, não importa a quantidade de LED. Vocês já vão entender já o porquê. Então vamos pensar o seguinte. Vamos fazer uma conta aqui para ver se bate. Ó, vamos pensar assim. Vira de pé aí, filho. Aí. Então vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui uma fonte com 10,09 volts. Opa, apaga. 10,09. E eu tenho aqui a voltagem do LED. Então eu posso fazer menos 6,11. Opa, deu 3,97. Deu exatamente a voltagem que está em cima do transistor e do resistor. Percebe? Ó o nosso cálculo aqui, 3,98. Tá, deu 1 de diferença, mas é aquilo que eu falei. Às vezes é a quantidade de casa decimal, essas coisas mudam. Então, esse cálculo aqui a gente pode dizer que está perfeito, tá? A variaçãozinha de 0,1 de diferença. Então, percebeu que a voltagem da fonte menos a voltagem do LED é a voltagem que está em cima do transistor e do resistor. Só que perceba o seguinte, em cima do resistor eu tenho menos de 1 volt, né? Eu tenho um pouco mais de meio volt, 0,62 milivolt, certo?
E aqui em cima do transistor, ó, eu tenho 3.4. Ok? Então percebeu que o transistor é o que segura mais a voltagem, tá? A resistência aqui, ó, a voltagem em cima dela é pouquinha. Por isso que a gente usa um resistorzinho desse pequenininho aqui, porque ele não vai dissipar muita potência. Agora, vamos lá. Nesse caso aqui. Então aqui eu tenho 25,1 menos 6,13 do LED. 18,97. Aqui deu uma diferencinha mais ou menos aqui, um pouquinho mais de diferença, mas ainda assim é aquilo que eu disse. Como tem casas decimais, e aí pode ser que tenha dado algum mau contato aqui, alguma coisa assim, então essa diferençazinha aqui é desprezível, tá? De 18,74 para 18,97 é desprezível, ok? Então perceba que a mesma lógica que aconteceu aqui, independente da voltagem. Então ele vai manter a voltagem do LED e vai segurar o excedente da voltagem em cima do transistor e do resistor. Só que perceba de novo que o resistor, olha só, 0,64. Aqui, ó, ele deu 0,62. Olha que diferença pequena em cima do resistor. Mas olha a diferença que ele deu em cima do transistor. Esse transistor aqui, ó, ele teve que segurar 19,26 volts. Então ele segurou 19 volts. Dos 25, 19 ficou em cima do transistor. E a gente usou só 6 em cima do LED, que é a voltagem que ele precisa. Certo? E aqui, ó, dos 10 volts, 3 ficou em cima do transistor. Então aqui você já consegue ver que tem uma proporcionalidade aqui, certo? Quanto maior a voltagem que vai ficar em cima do transistor. Correto? Corretíssimo. É exatamente isso. Então, a gente pode também pensar o seguinte. Eu tenho aqui circulando no meu circuito uma corrente de 0,020 ampere, ou posso também dizer que ou 20 miliampere, certo? Aqui também a corrente é igual, 0,020 ampere, tá? Ou 20 miliampere. Então a corrente aqui é a mesma. Percebe? Aqui também a corrente. Então a corrente que está passando aqui, ó, na fonte vai estar sendo drenado um pouquinho mais de corrente, porque ela ainda tem uma corrente que vem pro lado de cá, tá? Mas é bem pouquinho. A corrente maior, ela vai circular aqui, ó, até chegar aqui no negativo, ó. Então ela vai passar por aqui. Ela vai passar pelo LED, vai passar pelo transistor, vai passar pelo resistor e vai chegar no negativo, tá? Então eu tenho 20 miliamperes e também tenho 19 volts aqui no... A gente sabe que a fórmula para a gente achar a potência é P é igual a V vezes A. Então, se eu fizer voltagem vezes amperagem, eu tenho a potência. Correto? Então, se eu pegar Então, o que isso quer dizer? Que se eu pegar a voltagem do transistor, 19,26, vezes a corrente é igual, né? O que se divide aqui é a voltagem, mas a corrente circulando aqui no circuito é a mesma, vezes 0,020, eu vou ter a potência. Então vamos lá. 18,74 vezes 0,020.
certo? Então aqui em cima do transistor eu tenho 0,374 miliwatts, né? Não é ampere, não. Peraí que eu... É W aqui. Miliwatts. Peraí. Então, agora... Não, vamos fazer aqui, né? Também. Já vamos fazer direto, tá? A gente já viu a fórmula aqui, então vamos fazer direto para a gente economizar tempo. Então a potência vai ser... Vamos calcular aqui. Então vai ser a voltagem do transistor 3,4 vezes 0,020, né? Pode ser 0,2. Igual. Então a gente tem que a potência, vou marcar aqui, vai. 3,4 vezes 0,020, que é igual a 0,068 mili. Aqui na verdade não está em mili, né? É em watt. Eu posso colocar aqui que é a mesma coisa que eu dissesse que é 68 miliwatt, né? Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu errei aqui, ó. Então esse valor aqui é em watt. 0,374 watts, que é igual a 374 miliwatts, ok? Então vamos lá. Então, olha isso. Então aqui, nessa configuração aqui, com esses dois LEDs aqui, se eu ligar em 10 volts, eu vou ter uma dissipação em cima do transistor de 68 miliwatts. Se eu ligar em 25, que é no máximo da minha fonte, eu vou ter uma dissipação aqui de 374 miliwatts em cima do transistor. Então aqui a gente já tem o parâmetro que a gente precisa para poder escolher o transistor, certo? Para a gente escolher o transistor, a gente precisa que seja um transistor que tenha uma voltagem compatível, né? A gente precisa também que ele tenha uma amperagem compatível e a gente precisa também que ele tenha uma potência compatível, certo? Vamos ver. Vamos agora eu vou pegar os dados aqui do nosso transistor para a gente analisar ele. Vamos puxar o datasheet, vamos lá para o computador, vamos puxar o datasheet para a gente ver se esse transistor é compatível com isso que a gente está fazendo, certo? Então acompanha aí, vamos lá, vamos para o computador agora, pessoal. Então vamos dar uma olhada no transistor. Só que ó, tome cuidado, ó. Vou abrir esse datasheet aqui. Olha só, KTC 945B, né? É comum os transistores mudar essa sigla aqui, dependendo do, né? Esse KTC costuma ser esse QC aqui, tá? Esse fabricante aqui, ele costuma colocar esse KTC antes do nome. Então, às vezes um transistor pode ser fabricado por diversos tipos de fabricantes, né? E cada um põe uma sigla diferente aqui na frente e mantendo só o código. Só que perceba, esse aqui, ó, o 1 é o emissor, o 2 é a base e o 3 é o coletor. Só que olha só, esse aqui que é o correto. Olha só, o 1 é o emissor, o 2 é o coletor e o 3 é a base, tá? Então, tome cuidado quando você for pegar a datasheet, tá? Então vamos lá. A gente precisa, para a gente fazer o nosso dimensionamento, a gente precisa das seguintes informações: coletor, emissor, voltagem, né? Ou seja, a voltagem entre o coletor e o emissor. Ele suporta trabalhar até com 50 volts, né?
Então ele suporta até 50 volts. Coletor base de voltagem, nesse caso aqui ele não vai ser tão importante, tá? Então a gente pode desconsiderar ele. Emissor base é uma informação importante, mas nesse caso aqui também a gente não vai precisar disso, ok? Cadê? Coletor, corrente contínuo 150 miliampere DC. Não entendi essa marcação aqui, pessoal. Sinceramente não entendi isso aqui. 150 miliampere? Não sei, não entendi. Mas também a gente vai trabalhar com uma amperagem em torno de 20 miliamperes, então para esse caso não vai fazer diferença, tá? Nesse caso aqui. O que a gente vai precisar também, então, no caso, vai ser cadê? Total dissipação, considerando que ele vai estar, que a gente conseguisse manter ele em 25 graus, certo? Considerando que a gente conseguisse manter ele em 25 graus, isso aqui é muito importante levar em consideração. Ele suporta uma potência de 400 miliwatts, então ele é uma potência bem baixinha, né? Então a potência dele é de 400 miliwatts ou 0,4 watts. Vamos colocar aqui 0,4 watts, né? E aqui 150, não sei, não entendi muito bem isso aqui, mas acho que ele é 150 miliamperes. Mas não fará muita diferença, tá? Vamos marcar só para a gente ter essa informação. Então, isso aqui é o que a gente precisa para a gente poder ver se a gente consegue, se dá para a gente trabalhar com ele ou não, tá? No nosso circuito. Tem outras coisas aqui do transistor, mas não vai fazer diferença, tá? Então, agora a gente já pegou a informação do transistor, então vamos voltar lá para a bancada de novo para a gente continuar fazendo os cálculos. Então, estamos aqui com a informação que a gente pegou lá no datasheet. Então, ele é de 50, ele suporta até 50 volts, né? Entre o coletor e o emissor, né? Essa informação aqui ficou meio vago lá, porque tinha um DC na frente, não entendi muito bem, mas acredito que ele seja de 150 miliamperes entre coletor e emissor. E, né, o transistor em si ele tem uma potência de 0,4 watts, certo? Que é a mesma coisa que 400, né? Que é a mesma coisa que 400 miliwatts, ok? Então, se a gente olhar aqui, a gente já determinou a potência em cima nessa condição aqui. Qual é a potência em cima do transistor? 68 miliwatts. Mas o transistor suporta até 400 miliwatts, certo? Então, eu tenho uma sobra de potência gigantesca até aí, certo? E aqui a gente tem 374 miliwatts e o transistor suporta até 400 miliwatts. Então, se você olhar e falar assim, pô, 374 miliwatts e o transistor suporta 400 miliwatts, então tá tranquilo, né? Mais ou menos, tá? Lembra que lá tinha uma informação dizendo que os 400 miliwatts era desde que você conseguisse manter o transistor a 25 graus. Lembra? Então, hoje, aqui onde eu moro, olha só, a gente está com 24,9 temperatura ambiente, né? Tá meio fresco aqui. A probabilidade de você conseguir manter o transistor, por mais que você faça algum sistema de refrigeração a 25 graus, é quase que nula. Praticamente não existe essa possibilidade. Então a gente tem que pensar em uma outra forma a gente tem que pensar o seguinte: a gente não pode abusar. Então aqui
Aqui eu posso ligar tranquilo, posso deixar pelo tempo que for necessário ligado. Aqui eu já não posso. Eu até consigo ligar ele por algum tempo, mas não posso deixar ele por muito tempo ligado, que ele vai acabar aquecendo o transistor. O transistor não tem uma dissipação de calor ali adequada, né? Um transistor que não dá para você acoplar aqui pode até tentar acoplar algum tipo de dissipador, mas não é o caso aqui. Então nessa condição aqui é ruim eu trabalhar com ele. Ele não vai aguentar trabalhar por muito tempo. Essa condição aqui eu posso largar ele o dia inteiro, o ano inteiro ligado 24 horas por dia, que ele não vai acontecer nada com ele. Então entendeu a relação? Então você tem que entender a quantia de LED e a voltagem que você vai oferecer para ele, tá? Para mim fazer um teste, ligar e ver se está funcionando, acende, eu posso ligar em qualquer voltagem, mas eu não posso deixar por muito tempo, tá? Então essa condição aqui é ruim. Por quê? Porque eu estou ligando uma voltagem muito alta referente ao que o LED precisa, tá? Então, vamos analisar o seguinte. Aguenta aí, eu vou fazer um outro desenho aqui para a gente agilizar e já volta. Aguenta aí. Pessoal, então antes de a gente partir para o desenho, eu quero mostrar uma outra coisa. Ó, eu prendi o sensor aqui do termômetro no transistor. Quero mostrar para vocês, aqui é porque eu estava colocando a mão, a própria quentura da minha mão deu uma elevada na temperatura, tá? Então a gente está em média de 24 graus aqui. Agora eu vou ligar, ó. Então a gente tem a voltagem máxima da fonte aqui, ó, tá no máximo. E agora a gente vai perceber aqui, ó. Eu vou deixar ele ligado, só que eu vou acelerar o vídeo, porque senão ele vai aquecendo aos poucos, né? Então vai acabar levando um certo tempo para a gente perceber. Mas ó, perceba que vai começar a subir a temperatura ali. Pessoal, então olha só a temperatura ambiente aqui, ó. Voltamos, né? Eu desconectei o termômetro, então ó, voltamos a 25 graus, tá? Então de 25 graus foi para 50 e poucos graus rapidinho. Então você viu que ele ia acabar esquentando demais e queimando, né? Vamos supor que a gente colocasse ele, por exemplo, dentro de uma caixinha dessa aqui fechada, por exemplo, né? Uma caixinha fechada, ó, não tem nenhuma saída de ar nem nada. Então você bota lá numa caixinha fechada, o que vai acontecer? Vai aquecer demais até um ponto que ele vai queimar, tá? Mas beleza. Agora vamos para outra coisa. Deixa eu ligar a fonte aqui. Olha só, perceba que a minha fonte aqui ela tá com 24, 24.2, tem uma que ela cai para 23. Então vamos lá, vamos fazer uma conta aqui. Ó, opa, deixa eu parar de balançar isso aqui. O meu tripé aqui para segurar o celular tá meio zoado. Então vamos lá. 24,3 que tá aparecendo ali agora, dividido por 3,3. 3,3 é mais ou menos uma média das voltagens dos LEDs por aí, tá? Então a gente viu que aquele LED, esse LED aqui que a gente retirou daquela lanterninha, lembra do vídeo da lanterninha? Ele é de 3 volts, 3,05 mais ou menos, né? Já os LEDs esse outro LED aqui, ó, que é o LED infravermelho que eu tenho aqui, ele é de 3,3. Então vai variar um pouquinho, tá? Então vamos considerar o 3,3. Se a gente dividir 24 volts, 24,3 volts por 3,3 volts, vai dar 7,36. Seria 7 unidades e 36,36. Então a gente não tem como pegar 36, pegar um LED e dividir ele aqui, pegar só 36 desse LED. Não tem como dividir ele, certo? Então a gente vai considerar como 7. Como 7 redondo. Então são 7 LEDs. Ok? Por conta de ter dado essa fração aqui. Então a gente vai considerar 7 LEDs. Tá?
Então eu já tenho aqui, ó, montado aqui. Tá aqui meus 7 LEDs infravermelho, tá? A gente já tem vídeo desses LEDs aqui já no canal aí. E veja, todos acenderam normalmente, ok? Agora, aqui eu consigo ver a voltagem. Olha lá. Então a gente tá com uma voltagem de 23 volts em cima do LED, né, dos 7 LEDs. 23, caiu para 22.99, 92, ele vai variar um pouquinho, tá bom? Então já fizemos as medições aqui, tá? As mesmas medições, eu não vou fazer cada uma aqui das medições, porque foi a mesma medição que a gente fez aqui e fez nessa situação aqui, eu fiz aqui, tá? Então a posição, aonde você vai medir, eu já mostrei aqui nessa parte aqui, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Bom, a gente sabe que no circuito aqui a gente tem 0,020 ampere, né? Ou 0,02 A também, né? O zero aqui não faz muita diferença. Então são 20 miliamperes, certo? Por quê? Porque a gente já definiu essa corrente aqui através desse resistor. E esse resistor aqui, para a gente calcular ele, já tem um vídeo aí no canal como calcula o resistor. Então, vou deixar na descrição, tá? Então a gente não vai falar do cálculo do resistor, porque já tem um vídeo específico falando sobre isso. Ok? Não é à toa que esse 20 miliamperes aqui, ele não aparece à toa aqui, tá? É por conta desse resistor, tá? E já está calculado aí. Então, o mesmo cálculo que a gente fez aqui, né? E fez aqui, ó. Esses mesmo cálculo aqui a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos pegar a voltagem, que é 1,48, tá? Em cima do transistor. E vamos fazer vezes a amperagem, que é 0,02, igual. Então, a gente tem que a potência em cima do transistor é igual a 1,48 vezes 0,02, que é igual a 0,029, o que? Watts, certo? Que é a mesma coisa, se a gente vir aqui, que é a mesma coisa que 29 miliwatts. Então, peraí. E o transistor, a gente viu que ele, para ele funcionar bem, ele suporta até 400 miliwatts, só que considerando a temperatura a 25 graus Celsius, certo? Então, o transistor, ele suporta até 400 miliwatts. Opa, mas pera aí um pouco. Olha aqui. Aqui a gente ligou em 10 volts e teve um consumo aqui, uma potência dissipada de 68. E aqui, olha só, a gente ligou ele em, esqueci de marcar aqui, em 23 e uns quebrados, 24 volts, vá. E olha só, ele teve aqui uma potência de 29 miliwatts. Então, só que aqui quando a gente ligou ele em 20, aqui a fonte tava dando 25, né? Ela tá variando um pouquinho, mas a diferença é pouca. Aqui quando a gente ligou ele em 25, ele deu 374 miliwatts. Consegue perceber a relação? Que é o que? O quanto mais próximo da voltagem, lembrando pessoal que aqui tem o desenho de um LED só, mas foi ligado 7 LEDs, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Eu fiz o desenho de um só, mas eu liguei 7 LEDs em série, que deu uma queda de tensão de 29 volts. Consegue perceber isso? De 29 não, de 22.92.
Então, o que, que ele faz? Ele pega o resto da voltagem que o LED não vai usar e segura nele, entendeu? Então, para você dimensionar a sua fonte, você precisa ficar atento a isso. Então perceba que aqui a gente ligou com 2 LEDs em 25 volts. Então a queda de tensão em cima do LED era 6,13. O resto teve que ficar em cima do transistor. Aqui perceba que a gente ligou 7 LEDs e a queda de tensão ficou em 22,92. O resto ficou em cima do transistor, que deu 1,48 volts. Tá? Então, é interessante você ter uma voltagem um pouquinho a mais, uns 3 volts a mais do que o seu LED precisa. Então, como é que você dimensiona? Você vai ver quantos LEDs você tem e qual a voltagem da sua fonte. Então, por exemplo, se eu for dimensionar o circuito através dos LEDs, eu preciso ver quantos LEDs eu vou acender e ver quantos volts vai me dar, e aí eu vou procurar uma fonte que me atenda. Se eu tiver uma fonte já e quero a partir daquela fonte eu quero saber quantos LEDs eu posso ligar, é só você saber a voltagem de cada LED e aí você vê a quantia e ver se a voltagem da fonte vai conseguir suprir aquela voltagem total. Certo? Porque você ligando o LED em série, você vai somando a voltagem. Então, se é um LED de 3 volts, você vai ligar esse mais esse, então são 3, 6. Você vai ligar mais um LED em série, é 3, 6, 9. Tá? Tá bodinho do 3 aí. Só que tem LED que é 3.3, tem LED que é 3 volts certinho, tem LED que é 305. Esses LEDs aqui, verdinho aqui, eles são menos de 3 volts. O vermelho é 2 e pouquinho. Então, você tem que ver o que você vai fazer. Mas perceba essa relação aqui, tá? O que não fica no LED vai ficar em cima do transistor. Se eu vou ligar um LED só, então, se eu for ligar um LED em 24 volts, eu vou ter uma potência gigantesca aqui em cima do transistor. Então, eu vou precisar de um transistor que aguente essa potência. Então, veja que esse aqui eu montei com um dos transistores mais fraquinhos que eu achei. Esse aqui é um dos mais fraquinhos que tem. Tá? E mesmo assim, ó, se eu ligar os 7 LEDs em 24, aqui 25 volts, eu consigo trabalhar com ele sem forçar ele nada. Ó, eu vou ter 29 miliamperes, miliwatts em cima dele, funcionando. Tá? Mas e se eu quiser ligar 100 LEDs? A ideia é a mesma. Se eu quiser ligar 500 LEDs, é a mesma ideia. Se eu quiser ligar 1000 LED, se eu quiser ligar 1 milhão de LED, a ideia é sempre a mesma, tá? Então, o que não ficar em cima do LED vai ficar em cima do transistor. Do transistor e do resistor, né? Mas o resistor costuma ser o que menos fica em cima dele aqui, né? A voltagem que fica nele é bem pequena. Quem vai sofrer mais é sempre o transistor. Galera. Então, se você não sabia, agora você sabe como é que a gente faz para determinar qual transistor a gente usa e qual a fonte também a gente vai usar, né? Se você vai fazer só um teste para ver se o LED está funcionando ou não, e vai ser o teste normalmente é rapidinho, você liga, acendeu, beleza, desliga. Você nem precisa se preocupar muito, não pode ser uma diferença muito grande da fonte, do valor que vai precisar para o LED e do valor que você está alimentando, não tem muito problema. Mas se você vai fazer uma espécie de uma luminária ou uma coisa nesse sentido, nesse gênero, é importante você levar em consideração isso, tá? Então, deixa ali no máximo ali 2, 3 volts a mais do que o LED precisa, para que aí a plaquinha possa fazer a equalização dos LEDs, né? Regular as voltagens ali em cada LED e não ter perigo de superaquecer o transistor. Você percebeu que na última ligação que a gente ligou os 7 LEDs, ele ficou numa situação até melhor do que quando a gente ligou só os 2 LEDs em 10 volts, né?
Então ele dissipou menos potência em cima dele. Então fica ligado nisso aí. Dependendo do jeito que você fazer, você pode queimar o seu transistor, tá? E você percebeu que se você fizer uma equalização boa, com qualquer transistor você vai conseguir fazer ele funcionar. Qualquer transistor, você viu que a dissipação em cima do transistor você consegue deixá-la bem pequena, tá? E sem perder a regulagem, né? Que a plaquinha vai fazer. Galera, valeu, falou aí, até mais.